Hoje são 13 de janeiro de 2022. Nós estamos com processo de inundação ao longo de toda a Bacia do Velhas. Cidades a montante da cabeceira retrataram cenários piores, como a cidade de Santa Luzia, Raposos, Riacima, o distrito de Honório Bicalho, em Nova Lima. Além disso, nós temos outras cidades com processo de inundação. A gente está aqui hoje na cidade de Jequitibá, que é um município que está no Médio Velhas, que também sofre pelos processos de inundação. Além disso, nós temos a cidade de Santo Hipólito, que está no Baixo Velhas, ainda com processo de inundação, com tendências ainda do nível do Velhas a subir nessa outra cidade. É importante ressaltar que esses cenários de inundação são cenários naturais, são cheias naturais da bacia, porém a gente percebe que essa recorrência ela tem ficado com um intervalo muito menor do que antes. Isso demonstra o quanto que nós precisamos avançar em relação à questão de uso e ocupação do solo. Essas bacias têm sido ocupadas de forma desordenada, nós temos muitos perímetros urbanos onde o rio corre e essas cidades estão praticamente em cima desses rios. Enquanto nós não mudarmos essas políticas públicas de planejamento urbano e de integrar com a questão hídrica, com os rios, nós vamos continuar a ter uma população sofrendo com os processos de inundação. Embora nós tenhamos passado por esse processo natural de inundação, nós temos pressões que ocorrem ao longo da bacia. A maior delas ainda é a pressão minerária, as estruturas de barramento que estão na cabeceira da bacia, que, se acaso ocorrer alguma ruptura dessas estruturas, podem comprometer tanto em quantidade quanto em qualidade dessa bacia. Ou seja, nós teríamos a perca tanto da questão hídrica em relação ao abastecimento das cidades como região metropolitana, a cidade de Sete Lagoas, mas também agricultores, ribeirinhos e a própria fauna ao longo da bacia. Não adianta brigar contra a natureza, né? Não adianta querer brigar contra a chuva. É preciso entender os fenômenos, né? E trabalhar a favor da natureza, ajudar a natureza nesse processo e entender que isso vai fazer parte da nossa história. Para além dessas ações da natureza, tem ações humanas que infelizmente potencializam os efeitos e danos que as enchentes causam, né? A gente tem que entender primeiramente que a maior zona de amortecimento de cheias são os solos, né? O terreno e principalmente as áreas verdes e vegetadas. Na medida em que a gente desmata, que a gente impermeabiliza, que a gente asfalta, que a gente cimenta, nós estamos simplesmente impedindo que a água ela penetre e percole o solo. Então isso faz com que as águas elas ganhem mais força, né, e mais velocidade, fazendo com que esse volume abrupto de água vá numa intensidade cada vez maior para o mesmo ponto. Então isso aumenta e potencializa as nossas enchentes. Então é preciso que a gente avance em políticas públicas, né? O comitê com as suas prerrogativas no sentido de dar ferramentas, né? O poder público, tanto estadual e municipal, pensando, né, como fazer para realocar determinadas comunidades mais carentes, mais pobres e com dificuldades para tentar tirá-las dessas áreas, né? E que a gente realmente atente para o conjunto da bacia, ou seja, recuperar o potencial de amortecimento de água da bacia, o que significa mais área verde, mais área revegetada, mais área trabalhada, mata ciliar, tudo isso que a gente foi perdendo ao longo do tempo. Fica a nossa profunda solidariedade aqui com todos e todas, né? Mas dizer que o rio tem vida, o rio faz parte ou tem esse ciclo natural e nós vamos ter que aprender com ele e aprender as lições do que estamos fazendo de errado para que as enchentes não provoquem tantas perdas e tantos danos.